Prontinho. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro de hoje. Quem que poderia fazer a prece inicial para nós, por gentileza? Eu. Maravilha, Rogério. Vamos lá. Em nome de Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai Celeste, que é o nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, que é o nosso Consolador. Eu venho pedir a espiritualidade maior, ao plano espiritual, aos mentores espirituais deste grupo de estudos, das segundas-feiras às 20 horas. Quero pedir autorização para iniciarmos o nosso estudo dessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que assim seja. Que assim seja. Muito bem, nós trataremos hoje das dissertações espíritas. O que são as dissertações espíritas? Kardec dedica a parte final do livro dos médiuns, ele traz ali uma coletânea de mensagens ditadas por alguns espíritos que trabalharam aí na coordenação dessa obra sobre o plano espiritual, né? E apenas uma delas tem uma certa peculiaridade que nós trataremos, mas nas demais ele traz o nome daquele espírito que editou a mensagem. E é muito interessante. Então ele chama cada uma dessas mensagens, né, cada uma dessas orientações, de uma dissertação. Então cada item tem um aqui que o mesmo espírito dita dois itens, mas, no geral, a cada item, nós vamos ver as orientações, né, o resumo dessas orientações que esses espíritos nos trazem. Essas dissertações espíritas que Kardec coloca aqui no final da obra, elas tratam sobre o futuro do espiritismo, tá? Trata também sobre os médiuns, sobre as características da doutrina, e sobre as reuniões espíritas também. Então, é uma coletânea de mensagens sobre esses temas. A primeira delas trata sobre a nova era espiritual. Quem assina essa mensagem, como Kardec chama, né? Dissertação, esse texto, é Santo Agostinho. Então, ele traz as seguintes ideias para nós. Ele fala da preparação divina, que Deus prepara uma nova era espiritual para a humanidade. Trata da continuidade da obra, que mesmo após a morte, nós podemos acompanhar o desenvolvimento do trabalho iniciado. Por quê? Porque a doutrina espírita é uma doutrina, ela está em construção, né? Jesus e os espíritos que trouxeram a doutrina espírita para nós, eles não explicaram tudo o que nós precisávamos saber, porque mesmo nesse momento, 2000 anos após a sua vinda, 1850 anos após, nós não temos condição de entender tudo o que nós precisamos entender. Então, estes ensinamentos virão para nós no devido tempo, né? Então, Santo Agostinho nos chama a atenção para que nós não vamos ver a consolidação da doutrina espírita em uma única encarnação, mas que nós precisamos retornar ao planeta e acompanhar esse desenvolvimento da doutrina, mesmo enquanto na erraticidade, né? Mesmo estando do lado de lá. Nós fazemos parte disso. Então, nós vamos acompanhar como as coisas vão acontecer.
Ele trata das bases sólidas, né? Eu já vou pedir desculpa, porque eu vou precisar tomar bastante água. Esse resfriadinho aqui me pegou um pouquinho. Nada demais. As bases sólidas da doutrina, que o Espiritismo tem fundamentos cristãos estabelecidos pelo próprio Cristo. É muito interessante, às vezes, nós mesmos, do movimento espírita, trabalhadores da doutrina, nós não nos atentamos para o fato de que a doutrina espírita, ela tem bases universais. Ela pode ser aplicada aqui ou em qualquer mundo que pulula o universo. Por quê? Primeiro, porque ela provém de uma fonte pura, né? Quando diz que o Espiritismo tem fundamentos cristãos estabelecidos pelo próprio Cristo, nós podemos fazer a seguinte leitura: é uma doutrina que vem de uma fonte perfeita, que Cristo já atingiu a perfeição, né? E ela tem bases universais. Por isso que Kardec, não só por isso, mas também pelo momento, né, Kardec queria desvincular a doutrina espírita da ideia religiosa. Então ele trata muito o espiritismo como ciência e como filosofia. E ele deixa o aspecto religioso para explicar que também integra a doutrina, mas não é onde ele centra o foco na sua definição. Nas definições que Kardec traz sobre o Espiritismo, ele trata dos aspectos científicos e filosóficos, acima dos aspectos religiosos. Primeiro, para não confundir o Espiritismo com as religiões da época, né? Segundo, porque ele queria que as pessoas entendessem que o Espiritismo é muito mais do que só uma religião. No termo só, eu não estou querendo ser pejorativo, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte: trata-se de um conhecimento muito amplo e que também tem essa função de religar a criatura a Deus, né? Religião neste sentido. Religião no sentido de religar a criatura ao Criador. Então, ela é uma religião também neste sentido. Mas quando falamos que suas bases se assentam no cristianismo, queremos dizer que é uma doutrina que vem diretamente do Cristo e, portanto, uma doutrina universal e perfeita. E a caridade em ação. Então, não basta crer. Santo Agostinho chama a nossa atenção para o fato de que não basta crer. É necessário demonstrar bondade, tolerância e desinteresse. Santo Agostinho nos chama a atenção para tudo isso, para essa questão da nova era espiritual. Ele conclui no sentido de que a fé deve ser acompanhada de exemplos práticos de amor ao próximo, pois sem isso ela permanece estéril. Então, quando ele trata dessa nova era espiritual, Santo Agostinho nos chama a atenção sobre todos esses aspectos, da base cristã da doutrina espírita e de como ela deve ser vivida, né? Que não adianta só acreditar, é necessário vivenciar. Esse é o nosso desafio. Nós achamos muito bonito o que Jesus fala, a gente às vezes lê um livro e fala, nossa, isso aqui é muito legal, isso é muito bacana, é muito bonito, é um conceito muito profundo. Mas nós conseguimos introjetar, nós conseguimos vivenciar, colocar para dentro de nós aquele conceito. Então, esse é o nosso desafio. O nosso caminhar na Terra tem essa característica de desenvolver essa habilidade de não só acreditar, mas vivenciar os fundamentos da doutrina espírita. É a partir desta vivência que a humanidade vai se transformar e se reformar.
Quando quiserem, podem interromper, tá bem? Já no item 2, os sinais dos tempos, trazidos por Chateaubriand. Cristo como dirigente. Jesus preside os trabalhos de renovação mundial. Porque, claro, ele é o governador do planeta, né? Ele preside esses trabalhos de renovação mundial. Os sinais são evidentes. Os acontecimentos contemporâneos mostram a chegada dos tempos preditos. Comunicação universal. Estabelecimento de comunicações entre todos os povos. Vocês perceberam? Quando Chateaubriand chama a atenção, né? Estabelecimento de comunicação entre todos os povos. Nós conseguimos perceber uma conexão entre o que a gente vive hoje, a própria internet, ela é um facilitador de comunicação entre todos os povos? É. As pessoas falam, mas a internet não é algo positivo ou ruim. Imagina, nós podemos fazer coisas ruins com a internet, mas o que ela nos possibilita uma comunicação entre todos os povos que existem no mundo, né? Então, assim, é muito interessante ter uma passagem no livro Nosso Lar, que eu gosto muito, e que já dá para a gente ter uma ideia de conexão com o que está acontecendo atualmente, com o que a gente vive, né? Quando André Luiz se impressiona que ele está vendo lá o aeróbus, ele está vendo algumas tecnologias que aqui na Terra não existiam, e aí Lísias comenta com ele, não, mas fica tranquilo, essas as pessoas responsáveis por levar essas tecnologias para o planeta já estão reencarnando lá para levar essas tecnologias para vocês. E aí hoje a gente tem internet, que não existia, né? A forma de comunicação, nós já temos carros voadores. Olha como isso é parecido com o que o André Luiz via lá no Nosso Lar e que eles comentavam que estavam vindo para a Terra. Porque a gente tem uma ideia, né, de que o plano espiritual é uma cópia da Terra, quando é o contrário. Na verdade, as coisas primeiro acontecem no plano espiritual, depois vêm para a Terra. O que a gente está vivenciando hoje, essas tecnologias, a ciência, o avanço da ciência. Eu assisti ainda ontem uma notícia de um médico cirurgião, se não me engano, nos Estados Unidos. Ele fez uma cirurgia por um robô guiado por fibra ótica, né? E num paciente que estava na África. Então, todas essas tecnologias, a melhora da ciência para beneficiar as pessoas que estão aqui encarnadas, tudo isso são os sinais dos tempos. Que tempos são esses? Tempos de evolução, tempos de regeneração, tempos de mudança, de deixar para trás o sofrimento coletivo, que todos nós, pelos quais todos nós passamos, né? E entrar num momento onde a ciência pode, onde a ciência pode trazer muitas vantagens para nós, né? Tornar a nossa vida um pouco menos difícil. Quer dizer, uma cirurgia dessa, a internet, a própria energia elétrica. Nós estamos aqui hoje, cada um na sua casa. Eu estou falando para uma tela de computador e várias pessoas estão me ouvindo. Isso são os sinais dos tempos. Isso são os sinais de tempos de uma revolução favorável a uma melhora de vida, às melhores condições de vida. Então, isso é próprio de um mundo que está saindo de um mundo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração. E as reformas vêm do alto, né? Transformações iniciadas pelos próprios governantes são mais duráveis. Assim como acontece aqui no mundo,
na matéria, eu digo, no plano espiritual, sob a ótica do plano espiritual, as coisas também acontecem dessa forma. Transformações iniciadas pelos governantes são mais duráveis. Então, vivemos em uma época de transformação global, onde as barreiras se derrubam e a fraternidade se estabelece de forma sólida. Oswaldo, mas nós estamos vivenciando uma guerra, né? Alguns podem pensar aí. Nós estamos vivenciando um momento de turbulência no mundo, é fato. Mas nós temos aqui no mundo inúmeros espíritos, até de outros planetas, trabalhando em favor da humanidade, né? Para que tudo isso seja amainado, para que tudo isso passe. E ainda, nós temos ainda no nosso planeta as características muito mais próprias de um mundo de provas e expiações do que de um mundo de regeneração, né? Ainda o mal tem uma força muito grande atualmente. Mas isso tudo está sendo o quê? Isso tudo está sendo trabalhado, que esse mal aos pouquinhos arrefeça e para que o bem tome uma proporção muito maior no mundo de regeneração. O mal ainda vai existir, mas o bem já vai estar mais plantado nos corações ali dos espíritos que vêm para esse mundo de regeneração. Que somos nós, né? Então, esses são os sinais dos tempos, pelo espírito Chateaubriand. Já Rousseau trata do espiritismo como filosofia no seu texto, né? Ele diz que o espiritismo explica as causas secretas dos movimentos da alma, que elas deixam de ser secretas, tá? Para que elas passem a ser conhecidas daquele espírito encarnado, para que elas passem a fazer sentido, que os movimentos da alma passem a fazer sentido para nós que estamos aqui encarnados. Confirmação de verdades. A reencarnação confirma verdades já intuídas, né? Ressurreição do espiritualismo. Então, Rousseau chama a atenção para que o espiritismo ele devolve à sociedade a preocupação com questões morais, não só com questões materiais, né? Então, nós vamos nos melhorando, de modo a que a gente vá dando uma atenção aos aspectos morais superior em relação aos aspectos materiais. E aí ele trata também da educação da alma, necessidade de elevar o espírito ao ente supremo. Nós vivemos, ao longo dos últimos milênios, nós estávamos em treinamento, né? Então é natural que a gente não conseguisse desenvolver aí um relacionamento mais íntimo com o Criador. Jesus vem e nos diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a partir do momento que nós conhecemos o Cristo, nós começamos a educar a nossa alma, a educar o nosso eu, o nosso ser, a nossa essência verdadeira. E passamos a ter uma comunhão maior com isso, que é o nosso Criador. É muito interessante nos textos bíblicos que Jesus fala muito, porque o meu Pai, meu Pai, meu Pai. É muito gostoso ver a intimidade que ele tem com Deus, a intimidade que ele tem com o Criador. É uma intimidade que nós não temos, na mais das vezes, mas nós estamos desenvolvendo. E o Cristo veio trazer para nós o quê? O caminho. Ele veio nos mostrar o caminho que leva a essa elevação espiritual, a essa comunhão verdadeira com Deus. E nós estamos neste caminhar, nós estamos nesse ato
de realizar essa comunhão. E esse é um treinamento. É um treinamento que não é atingido uma única encarnação. Por isso Jesus disse, né? Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. E as religiões interpretam que esse nascer de novo seria nascer da água, né? Mas a gente sabe que o nascer de novo nós temos uma única vida, mas nós temos sucessivas experiências encarnatórias diferentes. Esse espírito tem inúmeras experiências para que ele possa ir aos pouquinhos se desenvolvendo, elevando o seu espírito ao ente supremo, que é Deus. Então, o Espiritismo ele resgata a importância da educação moral e espiritual, negligenciada pela sociedade materialista. Essa sociedade materialista somos nós. Às vezes a gente tem a tendência de olhar para o passado, para os séculos passados, né? Ou hoje, para a sociedade atual, que é uma sociedade muito materialista. Mas somos nós que estamos aqui hoje, muitos de nós que hoje temos a graça de conhecer o Espiritismo, né? O privilégio de conhecer essa doutrina, já defendemos sistemas extremamente materialistas, né? Já voltamos a nossa preocupação unicamente para a educação material e não para a espiritual e para a moral. Então nós estamos acordando agora, nós estamos nesse momento de acordar para essas questões superiores, essas questões de moral, essas questões espirituais. É isso que Rousseau nos traz, não poderia nem ser diferente, né? Ele fala, então, sobre esses aspectos filosóficos da doutrina. Já no item 4, discernimento espiritual. E aí o espírito que trouxe esse texto, ele quis só se identificar como um espírito familiar de Kardec. Ele chama a atenção para que nós sofremos uma dupla influência sempre. Espíritos bons nos impulsionam para frente e os imperfeitos nos puxam para trás, né? E qual que é o critério de discernimento? O que vem de espírito bom não prejudica ninguém. Por outro lado, o papel do orgulho, ele nos impede de ver nossa real condição espiritual. Então, esse espírito familiar trata aqui do discernimento espiritual. Aqui, eu chamo a atenção para uma coisa que Divaldo Pereira Franco, e ele comentou em um determinado momento, que era uma das maiores dificuldades que ele tinha. Quando saber se o pensamento era dele ou se o pensamento provinha dos espíritos. E Divaldo disse que esse foi um dos maiores desafios da vida dele. E esse deve ser também um dos nossos maiores desafios. Por quê? Porque nestes textos, né, os espíritos que voltam nessas dissertações chamam a atenção para algo que já foi dito ao longo dessa obra, que é o seguinte: todos nós somos médiums. Porque todos nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados que têm um corpo. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Então, nós somos espíritos que têm um corpo, e significa que nós somos energias. Energias que estão em constante ligação, é uma antena, né? Uma antena preparada para receber a influência boa ou a influência ruim. Então, este espírito familiar trata exatamente disso, do discernimento espiritual. O cuidado que a gente tem que ter para saber se aquele pensamento que nós estamos tendo, se ele é nosso, se ele não é, né? E aí ele traz aqui para nós esse critério de discernimento.
O que vem do Espírito bom não prejudica ninguém, nem a si próprio. Então, se às vezes nós temos um pensamento que, no fundo, vai nos gerar algum mal, pode ser que não seja nosso. Pode ser que seja. Significa que tudo é dos espíritos, né? A nossa mente ela é muito ruidosa. Existe um estudo muito interessante da Universidade do Sul da Califórnia que diz que chegou a uma conclusão que nós temos aproximadamente 90 mil pensamentos por dia. Então veja como é esse discernimento do que é bom e do que é ruim, não é fácil. Desses 90 mil, provavelmente 88 não serve para nada. 2 mil, 3 mil ali são pensamentos mais organizados. Então nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos saber discernir o que é nosso, o que não é nosso. Nós precisamos identificar aquilo que vem do bem e aquilo que não vem do bem. E é claro que isso tem muito a ver com o que está dentro de nós. E por isso é um treino. Isso tudo é um treino. Quanto mais maturidade, quanto mais vivência, quanto mais estudo, quanto mais conhecimento, mais fácil esse discernimento espiritual vai ficando. Ele trata também, esse espírito familiar, da necessidade de humildade para receber os sábios conselhos dos bons espíritos. O que é a humildade? Eu percebo que nós, espíritas, nós temos uma dificuldade muito grande de entender a humildade. No geral, as pessoas entendem a humildade como falta de dinheiro. Vocês já perceberam quando uma pessoa quer dizer que ela veio de uma família com poucos recursos materiais? Ela diz assim, eu nasci numa família muito humilde. Então, ao longo dos tempos, nós fomos comprando a ideia de que humildade tem a ver com posses materiais. Quem tem muitas posses materiais não é humilde. Quem tem poucas posses materiais seria humilde. Nada mais equivocado. Então, nós nos equivocamos. E nós, do movimento espírita, nos equivocamos muito com essa questão. Por exemplo, nós do movimento espíritas não sabemos lidar com a questão do dinheiro. Porque nós entendemos que pedir dinheiro para o funcionamento do centro, para uma obra necessária, isso é falta de humildade. Às vezes eu percebo isso. Então nós precisamos pensar que não, que a humildade, ela tem a ver com a forma pela qual aquela pessoa vai tratar os outros em razão do que ela é e do que ela tem. Né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa muito, muito inteligente, um doutor na sua área, um doutor em medicina, não só graduado, doutor mesmo, fez doutorado, conhece como ninguém, uma sumidade ali no assunto. Se ele conseguir sentar e conversar com uma pessoa que é analfabeta, da mesma forma que ele conversa com outro doutor, você tem aí uma pessoa humilde. Por quê? Ele não impôs àquele analfabeto o seu saber de modo a humilhar aquele outro. Mas o que ele fez? Ele se comunicou dentro das condições de compreensão daquela outra pessoa. Essa é uma pessoa o quê? Poliglota. Poliglota é quem fala vários idiomas? Sim, mas poliglota aqui no sentido de conversar com todas as pessoas, as que sabem muito, as que sabem pouco, e não jogar na cara das pessoas, eu vou usar essa expressão,
o seu conhecimento. O que ele pode fazer, o que ele não pode. Valorizar o que o outro está falando. Dar credibilidade ao que o outro está falando e não querer impor a sua visão, o seu conhecimento, a sua forma de ver o mundo. Então, a humildade tem a ver como nós exteriorizamos aquilo que a gente já conquistou, muito mais do que a escassez. Eu conheço pessoas que são muito abastadas, todos nós conhecemos, né? Pessoas que são muito abastadas financeiramente, de conhecimento, de tudo que a vida pode proporcionar, são pessoas extremamente humildes. Da mesma forma que todos nós conhecemos pessoas que às vezes não têm condição de comprar o próprio alimento, que são extremamente arrogantes. Então, a, a, a humildade não está na escassez e no não ter. A humildade está em como você exterioriza aquilo tudo que você conquistou, como você recebe as questões que você ainda não conhece. Essa é a necessidade de humildade que esse espírito familiar se refere, para receber os sábios conselhos dos bons espíritos. Porque se nós nos colocarmos no sentido de que já sabemos tudo, não tem o que eles nos ensinarem. Faltaria para nós o quê? Humildade. Né? Ele trata dessa questão, da humildade. É muito importante, achei muito bacana a gente poder falar sobre humildade e refletir um pouquinho nesse termo, né? Para as nossas vidas. Será que nós somos humildes? O espírita costuma não ser muito humilde com as pessoas que não conhecem a doutrina. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa não conhece a doutrina e a gente esfrega algumas verdades para aquelas pessoas, abre algumas verdades para as pessoas que não estão preparadas para aquelas verdades. Isso é falta de humildade. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Vou pedir licença só um pouquinho, já retorno. Em conclusão, aqui nesse espírito familiar o discernimento espiritual ele é fundamental para o progresso, sendo o orgulho o maior obstáculo à evolução. Então, discernimento espiritual, humildade, é o contrário do que? De orgulho, que é o maior obstáculo à evolução. Isso a gente vê não só nas nossas vidas, mas uma boa parcela da sociedade, né? A questão do orgulho. Muito bem. Já no item 5, São Bento, é muito interessante, né? Que o Espiritismo ele vem ao mundo num momento em que a Igreja já havia canonizado, já havia transformado em santos, vários personagens que passaram pela sua história. Então, eles se identificam para que nós possamos saber quem eram. Não que eles queiram dizer Santo Agostinho, São Bento. Para eles, essa palavra não quer dizer nada. Né? Agora, para nós, sim. Nós conseguimos identificar quem é aquele espírito. Então, por isso que Kardec traz os seus nomes, né? Para que nós saibamos quem foram, qual ali, quem deu aquela comunicação. Ele fala, São Bento trata do ardor doutrinário. O que é isso? Doutrina bela e santa. Diz que o Espiritismo ele tem fundamentos sólidos já estabelecidos. Já estabelecidos. Fundamentos sólidos. Eu já ouvi espíritas dizerem que a doutrina de Kardec, então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Não existe kardecismo, por exemplo.
A não ser quando a gente, por exemplo, outro dia, eu precisava explicar, alguém me perguntou qual era a minha religião, e eu disse que era espírita, e aí havia uma pessoa que era da Umbanda, uma pessoa que era do Candomblé, e eu. E aí todos acharam que todos faziam as mesmas coisas e professavam as mesmas doutrinas. Não tem problema nenhum. Eu respeito demais as demais doutrinas. Mas só para esclarecer, olha, as doutrinas espiritualistas são todas, vêm de Deus, são frutos muito bonitos da espiritualidade. Mas existe uma certa diferença, eu tentei explicar, né, um pouquinho das diferenças. Aí alguém falou, então você é kardecista? Falei, isso. Vamos imaginar assim, sou kardecista. Nesse momento, eu precisei usar essa expressão para que as pessoas saibam que o espiritismo, que foi codificado por Kardec, não tem a ver com Umbanda, não tem a ver com Candomblé. É uma doutrina diferente. Muito embora nós tenhamos que respeitar, e defender ao máximo os nossos irmãos dessas outras seitas espiritualistas, né? Eles têm toda a sua beleza, todo o seu livre-arbítrio, fazem bem e têm todo o direito de professá-las, né? Mas às vezes só para fins didáticos a gente acaba usando essa expressão kardecismo. Não existe, mas ela não existe para nós. É importante que nós saibamos que nós tenhamos isso muito claro, né? Que Kardec foi o gênio que organizou a doutrina. Um gênio mesmo. Ele trouxe a doutrina para bases organizadas. Então, ele teve um trabalho, por isso que nós falamos que Kardec é o codificador da doutrina, né? Ele fez o quê? Ele transformou a doutrina, separou aspectos doutrinários ligados à mediunidade, ligados à filosofia, ligados à ciência, ligados à religião. E o Pentateuco, ele vai, os 5 livros principais da obra de Kardec, ele tem essa sequência organizada, né? Para que nós conheçamos, ainda que de forma mínima, porque a doutrina espírita ela é muito ampla, muito vasta, mas as suas bases principais. E São Bento chama a atenção para isso, que é uma doutrina bela e santa. Por quê? Porque provém de uma fonte pura, provém de uma fonte perfeita, que é o Cristo, né? E ela tem os seus fundamentos numa doutrina universal, como nós já falamos. Existe a necessidade de ardor, não basta abraçar firmemente a doutrina. O que é o ardor doutrinário? Sabe quando a gente lê um livro e fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, isso é maravilhoso. Então, às vezes a gente tem alguns, existem ensinamentos que nos são trazidos pela doutrina que mexem com as nossas fibras mais íntimas. Isso é gostoso, isso é muito bom, esse ardor doutrinário, esse amor pelo que a gente hoje pode ter acesso. E entender que nós somos privilegiados, mas privilegiados não no sentido de que fomos escolhidos para ter acesso a isso, mas nós conquistamos, né? É um privilégio poder saber que nós conquistamos o direito de conhecer estes ensinamentos universais. Isso é muito bacana. É, é por esse amor à doutrina que São Bento chama a nossa atenção. E ele fala do apoio divino, né? Que Deus está presente quando fazemos o bem. E também chama a questão para o lado vulnerável. Mesmo os mais céticos têm um cantinho no coração aberto a Deus. Isso tem, ele chama a atenção desse ardor doutrinário,
Porque um dia essa doutrina será conhecida por todos os encarnados aqui na Terra. E por isso a gente chama a atenção para quê? Para que a propagação eficaz da doutrina requer ardor sincero e a busca do lado vulnerável de cada pessoa. Então, a propagação eficaz. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina que tenha por finalidade fazer proselitismo. O que é isso? A doutrina espírita, nós, nós não vamos de casa em casa, como algumas religiões fazem, não batemos na casa das pessoas para apresentar a doutrina espírita. Por quê? Porque a proposta da doutrina espírita é que nós sejamos um exemplo do que ela prega. Que nossa vida no dia a dia seja exemplo do que ela prega. Então, nós não precisamos dizer às pessoas, né, olha, eu estou fazendo isso porque eu sou espírita. Não, nós vamos fazer. As pessoas vão perceber. Falar, nossa. Então, quer dizer, olha, aquela pessoa tem um proceder de um modo bom. Quando ela sabe que a gente é espírita, que é uma pessoa que tem aquele proceder de um modo bom, é espírita, essa é a maior divulgação que nós podemos fazer da doutrina. É o nosso proceder, a nossa forma de vida, como nós vivenciamos aquilo que a gente acredita. Isso é uma propagação eficaz da doutrina. O contrário também é verdadeiro, né? Quando nós damos os nossos escorregões, e nós damos, porque somos seres humanos, que temos as nossas sombras, absolutamente natural, nós também fazemos uma propaganda negativa da doutrina, né? Tinha que ser espírita, né? Olha lá, lindo, arrogante, orgulhoso. Então nós temos que tomar cuidado. O ideal é que a gente tente viver da forma mais ética possível. Isso é uma forma de fazer uma propagação eficaz da doutrina. Porque ela atinge o lado vulnerável de cada pessoa também. E todos nós já tivemos contato com uma pessoa que foi no centro espírita, ou no atendimento fraterno que nós fizemos, ou em alguma conversa, falou, olha, eu já fui em tudo que é lugar, eu já busquei todo tipo de explicação, não tem mais agora, o espiritismo é a minha última tábua de salvação. E aí, ali, muitas vezes, aquela pessoa encontra aquilo que foi buscar. Né? Ultimamente, nos últimos anos, eu tenho tido contato com muitas pessoas que vão ao centro espírita e que têm propensão ao suicídio. Né? E depois que passam a compreender as realidades da vida espiritual, abandonam essa propensão a atentar contra as suas próprias vidas. E não foi um ou outro caso, não. Foram vários casos com os quais eu tomei contato nos últimos anos. E hoje, uma forma de também propagar a doutrina espírita são os filmes, né? São os filmes que estão aí no cinema, que lotam as salas de cinema, e não só de espírita, mas de espírita, de católico, de evangélico, de ateu. Então, a doutrina espírita, ela também tem esse planejamento, né? De, de fazer essa propagação eficaz das suas ideias por outros meios também. Não só pelas nossas vivências, mas a espiritualidade atinge grandes massas no que tange a propagação da doutrina. Muito bem. Dando continuidade, tem 6. São Luís. A conduta do espírita. Isso aqui não é fácil para nós, hein? Não insistir, evitar atormentar os incrédulos com insistência.
Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente quer que uma pessoa acredite naquilo que a gente acredita, porque a gente sabe que o melhor para ela é acreditar naquilo, né? Nós queremos impor o nosso ponto de vista, impor as ideias doutrinárias. E a gente acaba se esquecendo de que o próprio Deus, ele é o quê? Ele é expositivo. Ele não é impositivo. As leis naturais não nos impõem nada. Elas nos deixam ao arbítrio de escolhas, de escolher se nós queremos o bem, se nós queremos o mal, se nós queremos evoluir, se nós não queremos evoluir. E, às vezes, nós esquecemos essa característica de exposição e passamos a impor nossa forma de ver e as nossas verdades. Então, São Luís nos chama a atenção para isso. Não é uma conduta do espírita a insistência, tá bem? Persuasão pelo exemplo. Desinteresse, tolerância e caridade convencem mais que palavras. Não há a menor dúvida. Às vezes não adianta a gente falar, é necessário o exemplo. Isso nós vemos em todas as áreas da nossa vida. Na educação de filhos, no trabalho, com os amigos, com os mais próximos, com a família. Às vezes a gente fala, mas se você não fizer, aquelas palavras não têm nenhum valor. O que vale são os exemplos. Então, São Luís chama a atenção para que a conduta do espírita ela deve ser marcada pelo exemplo, não pelas palavras. E modéstia. Quanto mais modestos, mais apreciados seremos. A modéstia está muito ligada ali, bem, com a questão da humildade. O que é ser modesto, né? É a pessoa saber que ela ou detém um grande conhecimento, ou ela já venceu tantas batalhas na vida que ela se dispôs, mas ela não fica falando sobre isso para todo mundo. Ela não fica expondo as suas conquistas, né? Para que as pessoas se sintam menos. Isso é muito importante. Por quê? Às vezes até a nossa felicidade ela pode ser uma agressão àqueles que não têm felicidade. Você imagina uma pessoa que está passando por um momento extremamente dificultoso na vida dela. Vamos imaginar uma pessoa que teve a desencarnação de um filho. A nossa felicidade naquele momento, se nós formos contar para esta pessoa como estamos felizes com uma conquista que nós obtivemos, a nossa felicidade vai ser uma ofensa para ela. É como se a gente não entendesse, como se a gente não se colocasse no lugar daquela pessoa e soubéssemos que aquele não é o momento de falar daquilo. Né? Então, nós precisamos ser o quê? Modestos. São Luís nos chama a atenção para esse aspecto. Trabalho conjunto. Os espíritos trabalham pelo progresso de todos. Eu gosto muito de uma passagem que tem no livro A Caminho da Luz, psicografado por Emmanuel, que ele trata, logo na introdução do livro, ele menciona que em dois grandes momentos, apenas em dois momentos das eras conhecidas, espíritos, a comunidade crística, espíritos do mesmo nível do Cristo, do mesmo status do Cristo, se reuniram ao redor da Terra, em duas únicas oportunidades. A primeira foi quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar.
esses espíritos cooperaram com Jesus para que a Terra fosse desprendida do Sol e tivesse a sua vida autônoma. Essa foi a primeira, e ajudaram o Cristo a lançar sobre a Terra os pródromos da vida, né? As sementes da vida sobre a Terra. Houve a colaboração desses espíritos com Jesus nesse momento. E no segundo momento, que esses espíritos que nós nem imaginamos, não temos nem como imaginar como é uma comunidade de espíritos crísticos, né? Do mesmo status que Cristo, espíritos perfeitos. Imagina uma reunião dessa, como deve ser bacana poder assistir, né? A segunda oportunidade que esses espíritos estiveram reunidos em torno da Terra, ao redor do planeta, foi quando Jesus, quando se preparava a encarnação do Cristo aqui na Terra. Esse foi o segundo momento. E o que essas comunidades nos falam? Sobre a cooperação, sobre a lei da cooperação. Porque os espíritos trabalham pelo progresso de todos. Então, quanto mais individualista é um espírito, menos desenvolvido ele é. Quanto mais ele pensa no todo, mais desenvolvido ele é. Por isso, Jesus faz aquela pergunta quando dizem, olha, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora à tua procura. Ele fala, mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que cumprem a vontade do meu Pai que está no céu. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que no momento evolutivo que ele se encontrava, ele já conseguia ver em todos da humanidade a sua mãe e o seu irmão, ou seja, ele já conseguia ter um afeto pela humanidade como se fossem os seus parentes consanguíneos. Esse é o nosso futuro, um dia nós vamos chegar lá, né? Mas São Luís chama a nossa atenção para isso, para que os espíritos trabalhem para o progresso de todos. E conclui no sentido de que a conduta exemplar e a modéstia são as melhores formas de atrair pessoas para a doutrina espírita. Vamos ler de novo. A conduta exemplar e a modéstia são as melhores formas de atrair as pessoas para a doutrina espírita. Então, nada de arrogância, nada de mostrar aquele conhecimento que a gente tem. Tá? Claro que se as pessoas nos perguntam, nos colocam num momento, num lugar de explicar algumas questões da doutrina, nós não podemos ser arrogantes, mas nós também nós podemos nos furtar a isso. Né? Então, nós precisamos explicar com modéstia, no sentido de, olha, eu respeito a sua forma de pensar. Mas a doutrina espírita, ela vê essa questão de uma outra forma e tal. Então, nós precisamos ter essa modéstia, né? Nós não podemos ser orgulhosos a fim de não de atrair as pessoas e não de afastá-las da doutrina espírita. Muito bem. Tem 8. Item 7. Perdão. Resistência aos obstáculos. Espírito comunicante. Channing. Eu confesso que eu não estudei quem é esse espírito, tá? E não posso falar muito sobre ele, fiquei até curioso. Depois quero voltar ao estudo sobre ele. Se alguém no grupo souber, pode compartilhar conosco, por favor. Esse espírito, ele trata tanto do item 7 quanto do item 8. Ele fala da resistência aos obstáculos. Tá? Lembrando que nós estamos aqui tratando do quê? Da doutrina espírita. Ele fala que a doutrina espírita tem os seus obstáculos naturais. Tem os seus obstáculos naturais.
toda instituição divina enfrenta resistências. Absolutamente natural, nós já tratamos sobre isso, né? Existe aí uma resistência muito grande a tudo que vem do plano superior, tudo que tem o objetivo de nos impulsionar a melhor, a evolução, ao bem, tem os seus obstáculos naturais. Sinal de vitalidade. Os ataques provam a força da doutrina. Né? Não só os ataques, mas a forma pela qual nós conseguimos suportar esses ataques. Então, a força da doutrina é tamanha que os ataques eles só fazem evidenciar a força da doutrina. Um dos exemplos de ataque, né, no começo da doutrina, foi quando os livros foram queimados, né, na Espanha, e Kardec ficou muito revoltado, mas os espíritos disseram para ele que aquilo seria uma grande propaganda da doutrina espírita, como efetivamente aconteceu. E a doutrina espírita, ele trata como uma árvore com raízes fortes. O espiritismo tem base sólida, porque ele provém do próprio Cristo. Né? Então ele tem base sólida e por isso ele tem resistência aos obstáculos. Ele fala também da renovação constante. Os galhos cortados renascem mais robustos. Isso com as plantas é assim, né? Os galhos cortados renascem mais robustos. E as perseguições e obstáculos são sinais da vitalidade e força da doutrina espírita. Channing trata esses aspectos para nós, da resistência aos obstáculos. Depois ele fala também da firmeza nas perseguições. Perseguições espirituais. Seremos atacados em espíritos, não fisicamente. E nós somos mesmo, né? Eu percebo às vezes as pessoas, elas começam um trabalho novo ou se integram a um grupo de estudos ou um grupo novo e eu já sempre aviso, olha, fique tranquilo, muitas coisas ruins vão acontecer na sua vida para você desistir. É absolutamente natural. Então, por quê? Porque nós sofremos ataque em espírito, né? Nós somos atacados, nós somos, até para os espíritos testarem a nossa resistência, a nossa persistência em fazer o bem, em nos integrarmos a um movimento, né, que é um movimento espírita, a uma obra do bem. Então, sempre seremos atacados. E o espiritismo também. Né? É natural. Eu fico extremamente revoltado com algumas coisas que eu ouço de outras religiões. Mas, enfim, lá no livro, aqui nessa obra, no livro dos velhos, os espíritos nos orientam a não revidar, né? Mas a vontade é revidar. Mas como assim, né? Vocês falam isso da doutrina espírita, mas enfim, um dia as pessoas vão entender que não tem nada a ver. Elas falam, né? Fortalecimento através das provas. As dificuldades nos fortalecem quando entregues a Deus. Porque quando a gente passa por uma dificuldade, a gente reclama, não vale nada, né? A gente simplesmente passou. Mas se nós entregamos a Deus no sentido de nos resignarmos, né? Vencermos aquelas dificuldades e não reclamar por elas terem aparecido na nossa vida, mas entender o que nós precisamos aprender com elas e colocar nas mãos de Deus, então, elas vão nos fortalecer. Consolo presente. Comunicação com entes queridos já é uma felicidade. Claro, não é à toa que o Espiritismo é considerado o consolador prometido. Né? Ele vem consolar a gente de tudo que a gente entendeu que era a morte. Até o Espiritismo nos provar, nos demonstrar o contrário, nós acreditávamos que o amor ia até quando a morte nos separasse. Não é verdade? Até hoje, né, algumas doutrinas pregam. O Espiritismo vem e nos consola, dizendo que não, que a morte não acaba com o amor. O amor
segue com a criatura. Isso é muito consolador. Né? Isso é muito consolador. Para uma mãe, para um pai, para um parente, para um amor, enfim, para qualquer pessoa que teve a vida daquele ente amado, vida do corpo físico ceifada, é um consolo muito grande. Saber que ele não morreu, mas que ele mudou de um estado ao outro, né? Do estado material, voltou para o estado espiritual, e tá tudo certo, que o amor continua e vai continuar em outros momentos. Claro que não é fácil, nem para nós espíritas, nesse momento. Mas essa compreensão evita com que nós nos revoltemos contra Deus e contra os fatos absolutamente naturais da vida. E a doutrina espírita também fala sobre a recompensa futura. A missão será contada no dia do julgamento. Esse espírito faz uma analogia, né? O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, que um dia todas as pessoas compreenderão os preceitos da doutrina espírita. Mesmo os perseguidores da doutrina. Então, a firmeza nas perseguições fortalece o espírita e garante o êxito da missão divina. Nós só não podemos o quê? Nós não podemos nos deixar abater pelas perseguições. O movimento espírita não pode, e nem o espírita não pode se deixar abater. Tudo bem. Seguindo, então, para a nona mensagem, esse é um texto muito interessante. Kardec, ele não traz o nome de quem veio trazer essa mensagem. E eu gostaria, acho que nós temos tempo, temos. E se eu gostaria de ler este texto, que nós lêssemos juntos, eu gostaria que, ao final, vocês dissessem se vocês têm ideia de quem pode ter trazido esse texto para nós. Ele fala assim: venho eu, vosso Salvador e vosso juiz. Aí já se entregou, né? Não tem como a gente não dizer de quem é esse texto. Venho, como no passado, aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai. O Espiritismo, como em outras épocas, a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina. Como ceifeiro, atei em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas, ingratos, os homens se desviaram do caminho reto. E largo, que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer, não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isso é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorram, e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, chamando-vos, orai e crede. Por isso que a morte é a ressurreição e a vida, a prova escolhida durante a qual, cultivadas, as vossas virtudes têm que crescer e desenvolver-se como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas dos que vos evocais, dos que evocais. Só muito raramente me comunico.
Achei muito interessante essa frase. Só muito raramente me comunico. Meus amigos, os que hão assistido à minha vida e à minha morte, são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas suas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vos clamam vozes, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então é muito interessante esse texto, que naturalmente é atribuído ao próprio Cristo. Kardec ele explica na sequência que ele se reserva o direito de não colocar o nome de Jesus de Nazaré como o autor dessa mensagem. Muito embora ela tenha sido trazida por um dos mais respeitados médiuns da sociedade espírita parisiense da época. Uma pessoa de um caráter muito íntegro. Porque Kardec quer que nós, que estamos lendo a obra, tenhamos a nossa própria sensação, se esta mensagem veio ou não do Cristo. A minha sensação é de que sim. Eu achei muito nobre de Kardec deixar para o leitor a conclusão. E cada um deve ler esse texto e tirar a sua própria conclusão. Né? A minha conclusão é de que é uma mensagem que faz um passeio pelos ensinamentos de Jesus e vale uma releitura. Aqui eu estou trazendo, agora de forma resumida, né? Cristo como Salvador e juiz. Não juiz no sentido de julgar, mas aquele que vem trazer a verdade e dissipar as trevas. Lembrança aos materialistas. Existe a verdade imutável de Deus. Ele fala também da ajuda mútua. Mortos e vivos, mortos na carne, né? Espíritos encarnados e desencarnados devem se socorrer mutuamente. Olha aqui o fundamento, né, das reuniões mediúnicas, onde o objetivo hoje é o auxílio aos espíritos desencarnados. E aí ele trata sobre o cristianismo verdadeiro. Ele chama a nossa atenção para a separação necessária da verdade e dos erros humanos. Então, o Espiritismo representa o retorno às verdades cristãs, purificadas dos erros humanos acumulados. Por quê? Porque ao longo desses 2000 anos, nós interpretamos as mensagens de Jesus segundo os nossos interesses. Nós falamos que Deus diz isso, Cristo diz aquilo, segundo os nossos interesses. Então, nós erramos, nós usamos a mensagem do Cristo para gerar dissensão, para gerar preconceito, para gerar separação. Quantas famílias usam a ideia do Cristo para mandar o filho fora de casa quando não concorda com
a forma de ser do Filho. Será que Jesus faria isso? Então nós, de fato, erramos, nós de fato atribuímos ao Cristo e aos seus ensinamentos interpretações totalmente equivocadas. É isso que essa mensagem nos traz e nos chama a atenção, que vale a leitura individual de cada um. É um texto belíssimo e maravilhoso. Aliás, todos esses. Né? Quais são as conclusões, então, já para a gente partir para o nosso encerramento, dos itens 1 ao 9? Quais são essas grandes lições das dissertações espíritas? Santo Agostinho e São Bento, eles nos falam dos fundamentos e do ardor, né? Da doutrina baseada nos ensinos de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, e na necessidade de caridade prática e ardor na propagação. Caridade prática. Às vezes a gente tem a caridade só como conceito. E às vezes a gente acha que a caridade é você ir e fazer algo em algum lugar. Não. Você ser uma pessoa caridosa, ao longo de todos os seus atos no dia, você ser caridoso com você, primeiro conosco, com aqueles que estão à nossa volta, com as nossas coisas, com os nossos afazeres, e com as pessoas que nos circundam, que entram em nossas vidas. Né? Como é que nós podemos ser caridosos com as pessoas? Não enxergando seus defeitos, não falando mal das suas características, não propagando mal em relação a outras pessoas. Isso é caridade. Se você vê uma pessoa na rua que você acha que precisa, você pode levar a Deus uma paz por ela, uma caridade. Você está ali. Né? Você não foi em algum lugar fazer alguma coisa. Então, Santo Agostinho e São Bento tratam dos fundamentos e do ardor da doutrina. Já Chateaubriand e Rousseau falam de renovação e filosofia. Era da renovação mundial em curso. Olha que coisa boa, né? Renovação mundial. Resgate da educação moral e espiritual. Esse é o futuro da humanidade. Por mais que nos pareça difícil acreditar nisso, esse é o nosso futuro. São Luís e aquele espírito familiar, eles tratam da conduta e do discernimento. Então, exemplo, tolerância e modéstia como métodos. A importância de distinguir influências espirituais. Eles nos chamam a atenção para isso. Já Channing trata da resistência e da perseverança. E tratam dos obstáculos como sinais de vitalidade da doutrina, né? E a firmeza diante das perseguições. Tanto quanto a gente pensa no nível doutrinário, quando a gente fala das perseguições individuais que cada um de nós sofre. E por fim, o Cristo, ele faz o chamado supremo, que é o retorno às verdades cristãs originais. Por isso, o Espiritismo também é conhecido como cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? É o cristianismo na sua mais pura essência, explicado, desmistificado e vivenciado pelas criaturas. Nós estamos na era, no momento, de internalizar o cristianismo, de vivenciar os ensinamentos do Cristo. Não só de achar bonito, de ficar olhando, de ter estes ensinamentos como conceitos, mas sim de vivenciar estes ensinamentos. Então, essas são as conclusões dos itens 1 a 9. E, como mensagem final, se nós pudéssemos fazer um apanhado de tudo que nós falamos até aqui, desses 9 textos de dissertações, nós poderíamos simplificar na seguinte frase. O Espiritismo representa o retorno às verdades cristãs originais, chamando a humanidade para uma nova era de fraternidade,
amor e progresso espiritual, por meio do exemplo, da caridade e da perseverança. Vamos pensar novamente em torno dessa frase. O Espiritismo representa o retorno às verdades cristãs originais. Tá aí, o cristianismo redivivo. As verdades que Jesus nos trouxe quando ele aqui esteve, chamando a humanidade para uma nova era. Uma era de quê? De fraternidade, de amor e de progresso espiritual. Como é que a gente vai atingir isso? Por meio do exemplo, da caridade e da perseverança. Nós exemplificamos no nosso dia a dia os ensinamentos de Jesus? É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer. Nós somos pessoas caridosas conosco, em primeiro lugar, com os nossos próximos, mais próximos, depois com os nossos próximos um pouco mais distantes. Como é que tem sido a caridade? A gente tem enxergado muito o defeito dos outros e pouco os nossos. Esse é um dos aspectos da caridade. E da perseverança. Nós temos sido perseverantes na busca por uma educação moral, na busca por uma evolução espiritual ou não? Então, todas essas reflexões são trazidas para nós nessa noite, para que nós possamos olhar um pouco mais para o nosso self, para o nosso eu, e olhar um pouco para as nossas sombras que estão aqui conosco, para que a gente possa tentar jogar luz nessas sombras, né? Tá tudo certo termos as nossas sombras. Mas é importante que a gente tente jogar luz nas nossas sombras. E esses textos, cada um ao seu modo, nos chamam a atenção para todos esses aspectos. Então, eu gostaria de abrir agora para que a gente pudesse comentar alguma coisa a respeito. Nós temos ainda alguns minutos. Se alguém quiser se manifestar, leiam esse texto, que é atribuído a Jesus, né, que é o item 9 desse capítulo 31, e tirem vocês as conclusões de vocês. É muito interessante, Kardec nos traz aí essa liberdade de pensamento, né? É muito bonito isso da parte dele. Fala, olha, exercitem vocês a lógica e a razão, e tirem as conclusões que vocês entenderem desse texto. Achei muito bacana isso. Né? Próprio de Kardec, né, Ana? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Ana, algum comentário? Eu acho interessante esse capítulo, Oswaldo, que ele já começa, né, falando que vai colocar ali uma coletânea de mensagens de comunicações espontâneas, né? Exato. Ele trabalhou tanto essa diferença, esse cuidado, né, de comunicações espontâneas com as comunicações por evocação, e onde ele fala da seleção, né, o cuidado que a gente tem que ter quando são as comunicações espontâneas, porque os espíritos vêm, se identificam, né? Então, quando ele coloca ali, ele tem praticamente quase absoluta certeza, né? Vamos colocar assim, que realmente se trata daquele espírito. Sim, Né? exato. Aquele espírito, senão ele ia até duvidar, né? Mesmo Sim. da própria entidade do espírito, né? Sim, exato. Mas é interessante essa questão do Cristo, né? Ele falou, olha, eu aceito de todo mundo, mas do Cristo eu quero que cada um julgue. Sim. Justamente porque ele não assinou como Cristo, né? Ele assinou como Espírito de verdade, né?
Então, tá, né, assim, na verdade, tá esparso, né, na própria, temos a comunicação, temos algumas comunicações que ele colocou também no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, com o Espírito de Verdade, Sim, sim. e... É muito interessante. Muito. E interessante isso que você comentou também, né? Que eu não havia comentado. Kardec chama a atenção para que essas dissertações são dissertações de é, espíritos que vieram sem ser evocados. Isso é importante. É que ele trabalha muito essa distinção, né? Uhum. Essa diferença, exatamente. Isso é bem bacana. Imagina, agora, vamos imaginar o seguinte, e lá no começo ele coloca que ele poderia ter colocado muito mais, que ele tem muitos mais textos, mas que na obra ele só colocou algumas. Dá uma curiosidade para conhecer-se muito mais, hein? Você Né? imagina, na Deve ser. verdade, nossa, a gente poder folhear esses outros textos que não vieram para. Poderemos ainda um dia. Vamos nos candidatar a isso aí, né? Mas por hora é o que tem. Fazer parte da pesquisa dele, né? Então, muita coisa ele não deixou ali como, não guardou, né? Imagina a quantidade de Exatamente. cartas que ele recebia. Nossa, é riquíssimo, né? Hoje a gente tem tudo no computador, né? Imagina a pilha de arquivos, né? É. Hoje já seria difícil. Hoje já seria difícil, né? Imagina na época dele. Por isso que eu falo que é um gênio, né? Ele é a esposa dele, né? A esposa teve um papel, assim, brilhante, fundamental na codificação, né? Foi o... Nossa, e a gente fala tão pouco dela, mas eu acho que a gente tem que homenagear demais a figura dela, porque ela foi o apoio necessário para ele. Sem ela, eu acho que talvez a doutrina tivesse metade do conteúdo que tem. Né? Porque Exatamente. ela fez um trabalho maravilhoso. Né? Bom, eu queria falar uma coisa aqui, por favor, dá Claro, licença. Graça. Fica à vontade. Oswaldo. Não, a respeito dessa última comunicação, mas ali na nota que Kardec escreveu, ele fala que foi assinado. Ele fala. Mas que ele não quer dizer Exato. a assinatura, porque Exato. ele está aí num desconforto com aquela assinatura ali. E aí a Ana falou sobre o Espírito de Verdade. Lá nos textos, né, onde aparece Espírito de Verdade, a gente, né, hoje sabe que é Jesus. Por que será que Kardec, nesse texto aí, ele não quis? Porque não devia estar escrito Espírito de Verdade. Eu acho que Ele cita até Jesus de Nazaré. Ele fala, eu ele deixo de fala, dizer que se ele trata fala, de mas que Jesus ele de estava, Nazaré. sim, mas ele estava ali num desconforto, porque é muita responsabilidade colocar, embora o texto esteja ali recheado de coisas só, né, só assim, que um espírito de muito elevada estatura escreveria, né? E na primeira pessoa, né? E na primeira pessoa, meu sim. pai. Né? Mas é bem interessante esse respeito, né, que o Kardec tem, esse cuidado, né, aí vocês estão aí tecendo elogios a ele, e eu também quero prestar aqui minha homenagem a Kardec, por toda essa grandeza que ele demonstrou o tempo todo, quando ele codificou a doutrina, em todos, né, nos aspectos todos que ele aborda, como ele fala, o cuidado, o discernimento, o equilíbrio, e aí, né, como diz, né, o bom senso que Kardec expressa, né, no seu trabalho. Né? Só um comentário. Graça, e também, perfeito isso que você está falando. E uma coisa que eu acho assim que me tocou demais, né? É o respeito pela liberdade do pensamento de quem lê. Sim, Isso é muito respeitoso. muita caridade. É muito Muita respeitoso. caridade também, muita humildade, quer dizer, muita qualidade numa pessoa só.
e que aparece aí no trabalho dele, né? Admirável mesmo, muito Deixa a admirável. gente orgulhoso de conhecer Deus, Ah, né? sim, sim. Orgulhoso no bom sentido, né? No bom sentido. Tem que ter cuidado aí. Falou tanto em humildade hoje, né, Oswaldo? Mas também não podemos ter falsa modéstia, que aí Não, também seria orgulho, né? A gente tem que exato. reconhecer tudo de bom que essa doutrina e que Kardec, né, e a Madame Kardec também, e todos eles que contribuíram, né, os espíritos e os encarnados, os médiuns, uma doutrina que é, né, pelo menos para mim, acho que para tanta gente, tão fundamental. Fundamental. Então, muita gratidão mesmo. Muito obrigada aí. Boa noite. Boa noite, Graça. Alguém mais? Se não tivermos mais comentários, eu vou pedir a Graça para fazer nossa prece final. Pode ser, Graça? Pode, Oswaldo. Então, mais uma vez, muita gratidão, muita gratidão. Vamos encerrando o nosso estudo da noite, agradecendo a Deus, nosso Pai, essa oportunidade, agradecendo aos espíritos bondosos que dirigem esse estudo, que nos permite toda segunda-feira aqui estarmos aprendendo, refletindo e buscando com esse conhecimento a nossa transformação moral, nosso esforço de observarmos o nosso comportamento para que ele seja mesmo aquela caridade que a gente precisa aprender no nosso comportamento conosco e com todos aqueles que nos cercam. Agradecer a Kardec, a esses bondosos espíritos, né, que contribuíram e construíram essa doutrina. Agradecer a Ana, ao Oswaldo por todo o esforço que vem nos trazer nessas noites, né, de estudo, a sua reflexão, o seu conhecimento a respeito desses textos e dessa doutrina. Muito obrigada, Senhor. Permita-nos, Pai, continuarmos nessa busca, nesse esforço também, para nos transformarmos um dia, sermos seres melhores, para contribuirmos também com tudo que nos cerca, com a sociedade onde vivemos. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Uma ótima Muito semana, uma obrigada. abençoada semana para todos. Até a próxima segunda. Assim Boa noite a seja. Boa todos. noite. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Até logo.